Os remédios políticos no parlamento são conhecidos e são todos amargos, alguns fatais. Muitas vezes são aplicados quando a espiral de erros de avaliação se torna uma escala geométrica incontrolável. Não é esta a intenção desta presidência. Preferimos que as atuais anomalias se curem por si mesmas, frutos da autocrítica, do instinto de sobrevivência, da sabedoria, da inteligência emocional e da capacidade política. O recado na quarta-feira foi claríssimo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, que chegou ao cargo há menos de 2 meses, com o apoio irrestrito do presidente Jair Bolsonaro, deu o tom do descontentamento dos parlamentares com o Palácio do Planalto. E Lira apertou o sinal amarelo, nas suas próprias palavras, depois de um encontro com os demais chefes de poderes que serviria, em tese, para buscar unidade contra a pandemia. Uma reunião que acabou revelando a distância entre a agenda do governo e a do Congresso para enfrentar uma crise que tem efeito direto sobre a popularidade do presidente e dos parlamentares. Medidas com níveis decrescentes de danos políticos devem ser evitados, mas isso não depende apenas desta casa, depende também, sobretudo, daqueles que, fora daqui, precisam ter a sensibilidade de que o momento é grave, a solidariedade é grande, mas a tudo tem limite, tudo. E o limite do Parlamento brasileiro, a Casa do Povo, é quando o mínimo de sensatez em relação ao povo não está sendo obedecido. Segundo interlocutores, o presidente Jair Bolsonaro ficou contrariado com um tom do discurso. Embora tenha reconhecido que Lira precisava marcar posição após a médica Ludmila Ajar, indicação do deputado, ser descartada para o Ministério da Saúde. Mas o presidente, nem de longe, abriu mão da relação com o seu mais importante aliado no Congresso. Pelo contrário, na manhã de quinta-feira, mandou o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, pressionado por todos os lados para deixar o posto, prestar esclarecimentos a Lira sobre o papel do Itamaraty na aquisição de vacinas. Depois, o próprio Bolsonaro recebeu o presidente da Câmara para uma conversa privada com a intenção de selar a paz. Não teve nada errado, meu velho amigo de parlamento, torci por ele. Com Ernesto, presidente. E o governo continua tudo normal. Afinal, qual é o limite de Lira na relação com Bolsonaro? Quais são os temas que mais preocupam os parlamentares que temem se contaminar com o desgaste do governo? A saída de Ernesto Araújo é ponto de honra para o Centrão manter o apoio ao Planalto? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com os jornalistas Natália Portinari e Marco Grilo, da sucursal de Brasília. Fique com a gente. Natália Portinari, a gente já consegue saber até onde vai o limite, a paciência do presidente da Câmara, Arthur Lira, depois daquele discurso duro contra o presidente? Olha, a gente tem que analisar 2 coisas. Primeiro, para a gente falar de limite, o horizonte do poder de barganha que o Centrão tem em qualquer negociação é a disposição de abrir um processo de impeachment. Mas hoje, a cúpula do Congresso está disposta a abrir um processo de impeachment? A resposta para isso hoje, nesse momento, é não. Mas isso não significa que essa cartada não seja jogada em momentos como esse, quando o Arthur Lira deu um recado claríssimo, quando ele fala de remédios fatais e amargos, se dirigindo especificamente ao presidente, indiretamente falando sobre impeachment. Então, quando ele coloca isso, ele está colocando isso lá no horizonte. Agora, isso significa que o Centrão vai desembarcar agora do projeto Bolsonaro, que o Centrão não vai estar com o Bolsonaro em 2022? Muita calma. Nesse momento, o que a gente está vendo é um processo de negociação, a gente está vendo os partidos políticos subirem o preço da fatura desse apoio e pedirem mais espaços no governo, seja espaços que possam ser loteados para que possam administrar a máquina pública, sejam espaços onde a política que está sendo executada é vista como impraticável, como é o caso agora das relações exteriores. O Centrão identifica que o Ernesto Araújo, estando lá,
está atrapalhando muito o processo para obter a vacina, e esse é um incômodo que tem que ser resolvido, e não só agora tirando o Ernesto, mas mudando a política do governo, né? Então tem motivos políticos para querer fazer esse direcionamento. Então, hoje, quando a gente coloca esse limite, não quer dizer que o Centrão está ameaçando abrir um processo de impeachment amanhã, mas eles estão lembrando que eles só estão do lado do governo temporariamente, porque é aquele ditado, né, aquele clichê que o Centrão não se compra, se aluga. Então agora eles estão mostrando ali o boleto mensal do apoio ao presidente. Pois é, falando do Ernesto Araújo, isso é ponto de honra para o Centrão manter o apoio ao Planalto? Qual é a temperatura dessa relação com o ministro das Relações Exteriores? Essa articulação foi liderada bastante pelo senador Ciro Nogueira, presidente do PP, que vem demonstrando um incômodo desde lá atrás com o Ernesto. Ele deu uma entrevista ao Valor Econômico em fevereiro, em que ele já dizia que o Ernesto tem que ser substituído. E aí, nessa entrevista, ele fala duas coisas que chamam a atenção, que é interessante a gente lembrar. Ele fala assim: eu estou falando como senador, não como governo. E quando ele diz isso, na verdade é interessante porque o Senado tem interesse nesse posto, porque tem diversos senadores ali que se colocam como interlocutores na área internacional que gostariam de ocupar o Ministério das Relações Exteriores, e o Senado tem um incômodo, a base governista no Senado tem um incômodo com o fato de alguns deputados terem sido contemplados com ministérios e nenhum senador ter sido contemplado até agora. Então, quando o Ciro fala, estou falando como senador, ele já joga essa indireta e diz que também, se isso acontecer, essa troca, a bolsa sobe 30%. E aí a gente vai para uma outra questão, que é a pressão do empresariado do mercado financeiro sobre o Ernesto Araújo. Eles identificam que hoje a imagem do Brasil está degradada lá fora e que é preciso trocar o chanceler para dar uma repaginada aí nessa imagem, né? Então essa pressão em cima dele é muito por conta disso. A gente viu uma sessão no Senado essa semana em que o Ernesto foi absolutamente bombardeado com frases do tipo: pede para sair. O senhor está no lugar errado. Não peça para sair, não. Peça para mudar. Vá para um ministério ideológico, mas não fique no Ministério das Relações Exteriores. O Ministério das Relações Exteriores trata da relação do Brasil com o mundo, que tem que ser harmoniosa, sob pena de padecermos ainda mais uma recessão sem precedentes. Assim, muito diretamente, os senadores pedindo que ele saísse do cargo. Então essa pressão ela é aberta hoje. Ela se coloca também no nível político de que a base governista quer resolver o problema da pandemia para que a popularidade do Bolsonaro não caia, para que nas eleições de 2022 eles não sejam prejudicados, eles não querem morrer amarrados com o Bolsonaro. Então, existem todos esses fatores aí influenciando. Agora, Natália, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele é um hábil negociador e isso ficou comprovado durante a disputa para a presidência da Câmara. Ele fala com o presidente, inclusive em privado, mas também fala com os empresários, fala com setores que, inclusive, estão na oposição ao governo. Qual é a pressão externa nesse momento que o Lira recebe em relação às pautas, à agenda com o governo federal? É só a queda do Ernesto Araújo que interessa? Então, é interessante que essa crise ela subiu de temperatura numa semana que começou com um encontro entre o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, né, os presidentes da Câmara e do Senado, com representantes do mercado financeiro em São Paulo. Eles se encontraram na casa de um empresário da área de segurança e teve um evento lá com cerca de 20 empresários, inclusive o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, e o André Esteves, fundador do BTG. Então, esses dois representantes aí do mercado financeiro passaram o seguinte recado, né, segundo as pessoas que estavam lá que eu ouvi, que se Ricardo Salles continuar no meio ambiente, Ernesto Araújo continuar no Ministério das Relações Exteriores, esquece investidor estrangeiro no Brasil. Então, eles estavam muito preocupados com isso, porque esses gestores de fundos identificam que tem uma fuga de investimentos do Brasil e que os estrangeiros não estão querendo renovar os seus investimentos porque eles enxergam no Brasil hoje uma política negacionista em relação à pandemia e também de degradação do meio ambiente. Então, dois fatores aí que prejudicam a nossa imagem. E aí eles colocam aí
esses 2 ministros como responsáveis por isso, e a troca sinalizaria daí para os investidores estrangeiros uma possível mudança nessas políticas. Agora, Natália, os líderes no Congresso acham que realmente Bolsonaro vai entregar tudo que está sendo pedido? Porque a gente está falando dos 2 nomes, né? Tanto o Ernesto Araújo quanto o Ricardo Salles são 2 ministros muito fortes na ala ideológica do governo e que tem uma ressonância muito grande naquela base bolsonarista nas redes sociais, né? O bolsonarismo raiz. Quer dizer, se Bolsonaro cede ao Centrão e demite esses 2 ministros, vai ter que se explicar com as suas bases. Então, é um xadrez difícil, né? É muito complicado, e nesse momento, com um número recorde de mortes e o que a gente viu aí diminuir um pouco a popularidade do presidente, o Centrão identificou também que o presidente está numa posição de vulnerabilidade. Sempre que o governo está fraco, que o governo demonstra alguma fraqueza, isso não é de agora, isso é da dinâmica do Congresso há décadas. Sempre que o Poder Executivo demonstra alguma fraqueza, existe mais espaço para o Congresso crescer em termos de intervenção em ditar as políticas públicas e em ocupar espaços. Então, nesse momento, eles identificaram isso. Agora, essa relação sempre vai ser de tensão, porque o presidente Jair Bolsonaro é o cara que assumiu o poder dizendo que não ia negociar com os partidos, dizendo que não ia colocar políticos em determinados espaços. Se a gente olhar e fizer um paralelo com o governo Michel Temer, a gente vai entender que a gente tinha ali negociações muito mais às claras, e a gente tinha um espacinho para cada um, o que faz com que os partidos fossem sócios, né, do governo. A gente tem ali o presidencialismo de coalizão clássico, assim. Hoje em dia, o que a gente tem nessa dinâmica com o Centrão é um presidencialismo de coalizão capenga, sempre está faltando um pedaço. Então, enquanto o governo Bolsonaro continuar nessa linha, a tensão vai ser grande e a gente pode esperar novas indiretas de Arthur Lira em plenário, novos recados sendo passados aí de determinadas formas. Essa tensão vai continuar. Natália, dá para saber como é que o presidente da Câmara ficou depois da reunião com o Bolsonaro? Ficou mais calmo, mais feliz? Entraram em acordo? O presidente da Câmara, Arthur Lira, é muito estratégico. Ele se posiciona quando é preciso e depois ele reflui, porque ele sabe que se o ataque for constante, perde o efeito. Então, o que ele fez foi, na última semana, esperar para dar esse recado especificamente na quarta-feira, porque a ideia era que, depois que fosse efetuada a troca do Queiroga, ele pudesse se manifestar sobre a gestão do governo em relação à pandemia, porque daí não pareceria que ele estava colocando nenhuma pressão na troca, já seria com isso, com a negociação já concretizada, ele teria mais liberdade para falar. Então ele ficou esperando todo esse tempo em silêncio, né, desde lá atrás, quando ele tinha indicado a Ludmilla e deu errado, até essa quarta-feira ele estava em silêncio sobre o governo. Aí ele falou: quero deixar claro que não ficaremos alienados aqui, votando matérias teóricas como se o mundo real fosse apenas algo que existisse no noticiário. Estou apertando hoje um sinal amarelo para quem quiser enxergar. E agora ele está novamente em silêncio e vai ficar assim, segundo os aliados dele, até o momento em que for estratégico ele se pronunciar de novo. Que, por enquanto, o recado já foi dado. O presidente Bolsonaro tem demonstrado resistência em relação a trocar o Ernesto. Cogitou-se, inclusive, demitir o assessor de assuntos internacionais, o Felipe Martins, para apaziguar a situação e já dizer que sacrificou uma das pessoas aí da ala ideológica, mas isso não vai colar com o Centrão, naturalmente, porque o Felipe Martins tem uma representatividade muito menor, né, no governo, e a intervenção dele sobre as políticas públicas é baixíssima. Então, a gente vai agora ver um período em que Arthur Lira vai sentar na cadeira dele e esperar para ver o que o presidente vai fazer. Já deve ter gente no Planalto lamentando ter apoiado Arthur Lira e não Baleia Rossi, né, Natália?
Exatamente, eu acho que o estilo do Arthur Lira, que era muito conhecido no Congresso, agora está ficando claro, né? Na escala nacional, na escala institucional, né? Porque o papel dele como líder partidário já era bem clara essa dinâmica de morde-a-sopra e de provocar às vezes o Planalto e depois se retrair, e agora ele está fazendo isso na escala macro. Agora o Planalto se viu aí com um grande problema aí nos próximos meses. Natália Portinari, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Muito obrigado, Natália, um abraço e bom trabalho. Obrigada, tchau, tchau. Marco Grilo, o Centrão, como a Natália lembrou, acaba se aproveitando da fragilidade do presidente não só para barganhar cargos, mas também para dar demonstração de força, né? Como pedia a cabeça do ministro Ernesto Araújo. Vamos destrinchar um pouquinho esses pontos aí de fragilidade do presidente Jair Bolsonaro? Um deles é no judiciário, né? Pois é, no judiciário tem 2 episódios recentes que deixam isso muito claro, né? O ministro Marco Aurélio Mello sequer aceitou a ação que o governo federal apresentou ao Supremo, questionando decretos de governos estaduais que impõem distanciamento social. E ao rejeitar a ação, né, ele nem analisou o mérito, né, ele rejeitou a ação porque a ação foi assinada só pelo Bolsonaro, não foi assinada pelo advogado-geral da União. Mas ainda assim, ainda com essa rejeição por uma questão processual, ele passa alguns recados ali, né? Fala em questão de liderança e de ciência, enfim, ele aproveitou o despacho dele para também passar um recado para o presidente. E com relação ao comitê também, né, o Bolsonaro tentou fazer com que o Supremo Tribunal Federal participasse formalmente desse comitê, né, por meio do presidente da corte, o ministro Luiz Fux. O ministro consultou os pares dele, que em tom unânime ali, fizeram uma avaliação que também é a do ministro Fux, de que, olha, a gente pode até participar da reunião, mas não convém ao Supremo Tribunal Federal integrar formalmente um comitê onde serão formuladas políticas públicas que podem vir a ser questionadas no próprio Supremo. Então, o presidente Fux foi até a reunião, enfim, o discurso dele ali, que foi um discurso muito breve, né, ali na saída do Alvorada. Nós vamos verificar estratégias capazes de evitar a judicialização, que é um fator de demora na tomada dessas decisões. Ele fala isso, enfim, que o Supremo vai continuar vigilante ao que está acontecendo e que, enfim, o Supremo, claro que não se opõe a participar de discussões ali, mas não tem como participar formalmente de um comitê de formulação de política pública. E tem também a questão econômica, muito emblemática, a carta que foi encaminhada pelos principais economistas do Brasil, inclusive banqueiros, fazendo uma série, enumerando uma série de problemas do governo na condução da pandemia. O quanto que isso também enfraquece o presidente e o governo? Pois é, essa carta é um sinal claro, né? Talvez o sinal mais claro de insatisfação, né, do mercado, enfim, e do setor ali empresarial com o governo desde o início do governo. O documento prossegue afirmando que estamos no limiar de uma fase explosiva da pandemia, que a partir de agora as políticas públicas sejam alicerçadas em dados, informações confiáveis e evidência científica. Lembrando que o mercado ali, né, por meio do ministro Paulo Guedes, foi um dos pilares da eleição do Bolsonaro e durante algum tempo havia uma crença forte de que esse governo poderia ser um governo reformista, enfim, que poderia contribuir com uma agenda ali que interessa ao mercado, mas a gente lembra que só a reforma da Previdência passou e nenhuma empresa foi privatizada, né? O ministro Paulo Guedes tem uma dificuldade muito grande de colocar a agenda dele para andar. E essa demora, né, na vacinação, enfim, a demora na retomada do pagamento do auxílio emergencial também é uma coisa que tem atrapalhado muito, né, os planos de empresários, enfim, e do mercado. Tem uma insatisfação crescente nesse sentido, porque sem essas bases, enfim, sem a vacinação em massa, enfim, sem um mínimo de renda ali para quem não consegue trabalhar nesse momento, a economia não vai andar, né? Essa retomada econômica ela vai ser muito mais lenta, apesar de, enfim, do ministro Paulo Guedes recentemente ter falado de novo de uma retomada em V que não está acontecendo de fato.
E a carta ela é assinada por nomes de muita importância, né? Enfim, tem tanto da academia, enfim, economistas renomados, mas a carta é assinada pelo Roberto Setúbal, do Itaú Unibanco, tem gestores de fundo ali, o Pércio Arida assina a carta, enfim, tem nomes ali que são muito, muito influentes e muito respeitados por trás desse documento em que são feitas cobranças firmes ali ao governo no sentido de sair, né, do discurso, enfim, sair das reuniões e das fotos para implementar medidas concretas de fato que possam ajudar na retomada da economia. Bom, e tudo isso desemboca na queda de popularidade do presidente, que parece ser o grande norte do governo Jair Bolsonaro, né? O foco dele é 2022 e os números das pesquisas de popularidade não são bons, né? Pois é, na pesquisa mais recente, né, do Datafolha, o Datafolha trouxe um número que é bastante expressivo, né? 54% dos brasileiros rejeitam a condução do presidente Bolsonaro na pandemia. Esse é o número mais alto desde que essa pergunta começou a ser feita ainda no ano passado. É a primeira vez que esse número passa da metade, né? Você tem mais da metade ali do país rejeitando a forma como o governo enfrenta a pandemia, e é um crescimento aí de 6 pontos em relação a janeiro. Então, se você olhar o gráfico, você percebe que tem uma curva ascendente ali, e é claro que isso está relacionado com o agravamento da pandemia, com a falta de respostas e tudo. A gente está batendo recorde aí de mortes todo dia há quase um mês, enfim. Então, isso tem um reflexo muito claro ali na percepção das pessoas sobre o que é o governo Bolsonaro. E o governo, claro, está tentando ali encontrar saídas para sair dessa encruzilhada, mas esse caminho está muito interrompido, enfim. O governo está batendo em uma série de muros aí para conseguir sair dessa encruzilhada. Até que ponto, Grilo, dá para a gente dizer que o presidente Jair Bolsonaro e o entorno dele estão sentindo de fato essas pressões? O Centrão queria a doutora Ludmilla para o Ministério da Saúde e não conseguiu. Por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro concordou com a criação desse comitê de crise para tratar da pandemia, fez um pronunciamento na televisão pela primeira vez se solidarizando com as vítimas do coronavírus, não aceita a questão do distanciamento social, mas já fala numa vacinação em massa. Até onde vai esse movimento do presidente Jair Bolsonaro para ceder a essas pressões? Eu acho que essa é a grande questão do momento e a grande dúvida que paira, enfim, sobre o governo, enfim, no meio político, sobre quem analisa o governo, porque os movimentos do presidente, né, ao longo desses 2 anos, várias vezes eles foram num sentido para depois ele voltar a um discurso ali mais ideológico. Se eu, porventura, for reinfectado, eu já tenho o meu médico aqui, já sei o que ele vai receitar para mim, tá? O que me salvou lá atrás. Eu acho que tem alguns episódios aí recentes, um de hoje, inclusive, que mostra que o governo sentiu. O presidente recebeu hoje no Palácio do Planalto o Arthur Lira, depois daquele discurso mais duro dele, chamou o Arthur Lira foi até o Planalto, e aí tem um símbolo ali também da imagem, como o Arthur Lira saiu do Planalto. O presidente desceu do gabinete, fez questão de levar o Lira até o carro, claro, para isso gerar imagem, enfim, para a imprensa ver, para passar ali uma sensação de que as coisas estavam equacionadas. O presidente falou, não, tá tudo bem entre a gente, não tem problema nenhum. Isso é claro que isso só aconteceu em função da elevação de tom do discurso do Lira ontem. O pronunciamento do Bolsonaro essa semana em rede nacional falando sobre vacinação também é uma inflexão dele em relação a várias coisas que ele já disse ao longo desse tempo de pandemia, enfim, que não compraria a Coronavac, enfim, que a vacinação não seria obrigatória, colocando em dúvida uma série de coisas que são muito bem resolvidas pela ciência. Então, a grande dúvida que existe agora é qual será o tom do presidente daqui para frente? Enfim, ele vai continuar nesse figurino, digamos assim, um pouco mais contido, ou o discurso dele vai extravasar de novo para coisas como cloroquina, tratamento precoce, promover aglomeração? E a gente lembra que assim, e aí vamos voltar mais um pouco, no final de semana o presidente no sábado foi a Ceilândia, que é uma cidade satélite de Brasília. Claro, qualquer deslocamento do presidente por si só provoca aglomeração,
e no domingo teve uma festa de aniversário para ele ali na frente do Palácio da Alvorada, e claro que também isso gerou uma aglomeração ali. Então, assim, até mesmo assessores ali do presidente, né, gente próxima a ele, não consegue muito identificar, enfim, para onde ele vai. As pessoas estão tentando ali que esse caminho mais contido seja o caminho daqui para frente, mas não é impossível garantir isso, né? Marco Grillo, obrigada pela participação, bom trabalho para você. Valeu, Marco, muito obrigado, grande abraço. Obrigado, Carol, obrigado, Maltic, podem chamar aí, tô à disposição. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.